Olá, pessoal! Nós somos o grupo formado por Kennedy, Milena, Rafael e Rayane. E hoje vamos falar sobre um tema fundamental na biologia evolutiva, especiação e isolamento reprodutivo. Vamos entender como uma única espécie pode se dividir em duas distintas ao longo do tempo. Fique aí e não saia, voltamos logo após a vinheta. Oiê! Voltamos! E agora, como podemos ver no sumário, iremos explicar o que é especiação e seus principais tipos. E em seguida, traremos um exemplo atual da espécie irmã. E depois vamos abordar o conceito de isolamento reprodutivo e seus diferentes mecanismos. Antes de aprofundarmos o nosso conteúdo, irei fazer uma pergunta que será fundamental para nortear o nosso trabalho. Como é possível que duas populações de uma mesma espécie se tornem tão diferentes a ponto de conseguirem não se reproduzir mais entre si? A resposta está no processo de especiação que vamos detalhar agora para vocês. A especiação é o processo evolutivo pelo qual novas espécies surgem a partir de uma população ancestral. Isso geralmente acontece quando há um isolamento reprodutivo entre grupos, impedindo o fluxo de genes. Com o tempo, cada grupo desenvolve suas próprias características. Um bom exemplo são os gorilas do Ocidente e os gorilas do Oriente. Apesar de virem de um ancestral comum e serem bem parecidos, hoje vivem em ambientes diferentes e apresentam características morfológicas e comportamentais distintas. São, portanto, espécies irmãs. Mas para entendermos melhor como funciona essa especiação, iremos dizer os tipos de especiações existentes, iniciando pela alopátrica. A especiação alopátrica acontece quando uma barreira geográfica, como uma montanha ou um rio, separa uma população em dois grupos. Sem contato, essas populações evoluem de formas independentes até se tornarem espécies diferentes. Já na especiação simpátrica, não há uma barreira geográfica. As novas espécies surgem mesmo vivendo no mesmo local. Isso pode ocorrer por mudanças comportamentais, alimentares ou genéticas, que impedem o cruzamento entre o grupo. Na imagem, temos o exemplo da mosca de fruta, um ótimo exemplo de especiação, pois a mosca, associada a diferentes tipos de fruta, pode revelar mecanismo de evolução e adaptação. A diversidade de hospedeiro e a especificidade de cada espécie de mosca a certos tipos de fruta pode levar ao isolamento reprodutivo e, eventualmente, à formação de novas espécies. Na especiação parapátrica, as populações vivem em áreas vizinhas, mas diferentes. Pequenas variações no ambiente, como o clima ou tipo de solo, podem causar pressões seletivas distintas, levando ao surgimento de características próprias em cada população. Bom, já que entendemos sobre especiação, agora falaremos sobre isolamento reprodutivo. Para que tenhamos uma aula produtiva, iremos para um breve intervalo e voltamos já já. Fique aí, hein? Voltamos! Bom, e agora, dando continuidade à nossa aula de hoje, o isolamento reprodutivo é o mecanismo que impede que indivíduos de diferentes populações se reproduzam com sucesso. Ele pode ser dividido em pré-zigótico e pós-zigótico e é essencial para o processo de especiação. O isolamento pré-zigótico, o impedimento ocorre antes da formação do zigoto. Isso pode ser por incompatibilidade anatômica, diferenças de comportamento ou até por viver em ambientes diferentes, como mostra na charge ao lado. No primeiro quadrinho, temos o isolamento gráfico, onde uma raposa mora em um habitat e a outra raposa mora em outro habitat com a divisória do rio. Esse, então, é o isolamento geográfico. Já no segundo quadrinho, o isolamento comportamental. Então, por exemplo, na charge, o passarinho azul está cantando country e a passarinha laranjada, ela não gosta de country, então ela está country. Então, esse seria o comportamental. Então, uma espécie tem um comportamento diferente de outra espécie.
Já no último quadrinho, o isolamento é temporal. Então, a espécie de flor laranjada está na época de reprodução, mas a espécie de flor verde ainda não está na época. Então, temos esses tipos de impedimentos, alguns dos tipos de impedimentos existentes. Já no isolamento pós-zigótico, o cruzamento até pode ocorrer, mas os filhotes vão resultar em baixa viabilidade ou são totalmente estéreis. Um exemplo clássico é a mula, que nasce do cruzamento entre o cavalo e o jumento, mas não pode se reproduzir. Bom, já que entendemos sobre especiação e sobre o isolamento reprodutivo, agora voltaremos a dar o exemplo dos gorilas. Os gorilas fazem parte do gênero gorila e faz parte da família Hominidae, que inclui também os orangotangos, chimpanzés, bonobos e os humanos. As duas espécies irmãs, gorila e gorila berinjei, divergiram em um ancestral comum há aproximadamente 1 a 2 milhões de anos, segundo estudos genéticos e fósseis. Essa divergência ocorreu devido a mudanças ambientais e geográficas que levaram ao isolamento das populações ao longo do tempo, promovendo o processo de especiação, ou seja, o surgimento de novas espécies. A espécie gorila do ocidente, gorila, tem sua distribuição geográfica na África Ocidental, incluindo países como Angola, Nigéria, República do Congo, Camarões e Gabão. Suas características físicas geralmente são mais leves, com pelagem mais curta e mais brilhante. Os machos podem pesar até 140 quilos e os indivíduos são classificados em gorila da montanha ou de planície, sendo o de planície mais comum na África Ocidental. Já o gorila do Oriente, gorila berinjei, tem sua distribuição geográfica em região do Grande Lago, incluindo Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo. Suas características físicas, geralmente eles são maiores, com pelagem mais espessa e escura, adaptada ao ambiente de montanhas. Machos podem pesar até 200 quilos, sendo considerados maiores dos gorilas. E aí, galera, gostando da nossa aula de hoje? Bom, para encerrarmos, deixaremos essa reflexão. O isolamento, barreira que separa, pode ser o portal para a diversidade, onde a evolução tece novas histórias através da especiação, revelando a riqueza da vida. A especiação é uma das maneiras mais fascinantes pelas quais a biodiversidade surge no planeta. E agora fica essa reflexão. A troca de genes entre duas espécies torna-se restritiva em virtude do isolamento geográfico delas? Bom, relembrando tudo o que nós falamos e a aula do nosso querido professor Luiz, responde aí para nós. Bom, galerinha, depois dessa excelente aula e dessa reflexão magnífica que deixamos para vocês, nos despedimos aqui. Essas são nossas referências utilizadas para a montagem da nossa apresentação. Nessas referências incluímos materiais da USP, Mapa Biomas e o site Educação Globo, com conteúdos confiáveis sobre evolução e biodiversidade. Se quiserem dar uma conferida ou aprofundar mais o assunto, é só acessar. Obrigada e beijinhos. Tchau, tchau!